Já imaginou fazer Shantala, biodança, reiki e meditação no SUS? Desde março deste ano, isso já é possível. É que o Ministério da Saúde ampliou de 5 para 19 o número de atividades que fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E para que você conheça cada uma delas, o Ligado em Saúde vai dar início a uma série sobre essas terapias. No programa de hoje, a gente fala sobre a reflexoterapia, técnica de tratamento que atua sobre as chamadas áreas reflexas das mãos e dos pés, onde cada ponto corresponde a uma parte do nosso corpo. Começa agora o primeiro episódio da série Práticas Integrativas no SUS. Olá, eu me chamo Ananda Gonzalez, eu sou naturóloga clínica. Oi, Ananda, obrigada pela sua presença aqui no Ligado em Saúde. Gratidão pelo convite, sou eu que agradeço. Vamos começar a conversar, entender o que é a reflexoterapia. Ela é uma prática milenar, né? Muito antiga, mas qual a origem dela? Boa pergunta. É muito difícil a gente dizer qual a origem, porque ela é milenar, né, afinal. Então, tem gente que diz que surgiu no Tibete, né? Tem historiadores que dizem que surgiu no Egito. Então, não é à toa que existem diversos mapas de reflexologia nos dias de hoje, né? Nós temos mapas chineses, né? Nós temos mapas da Tailândia. Então, é uma dúvida que não tem como a gente, né, ter certeza. A gente tem dúvidas, né? A gente tem ideias, só isso. Mas é interessante a gente observar, né, que ao longo de muitos e muitos anos ela vem sendo feita, praticada e tem alcançado resultados. Né? Com certeza. E ela faz parte, né, a gente está fazendo inclusive por conta disso o programa, né, de um conjunto de outras práticas, ditas práticas integrativas e complementares. E elas têm uma forma muito particular de olhar a doença, de enxergar a saúde, de interpretar esse processo de saúde e doença. Que forma é essa que é tão diferente do que a gente tem hoje com a medicina convencional? É o indivíduo, né? As práticas integrativas, elas têm um cuidado com o indivíduo como um todo, né? Ela observa o físico, psicológico, emocional, social, ambiental e espiritual, né? O biopsicossocial. Então, na prática como a reflexologia, a gente vai observar a origem, né, daquilo que trouxe o indivíduo ali. A gente não vai tratar só o sintoma. A gente entende que é importante tratar o sintoma para que aquele indivíduo se sinta confortável, né? Mas, além disso, é importante investigar o que ocasionou esse problema, né? O que trouxe ele ali. E é verdadeiro a gente afirmar que a doença também acaba sendo, então, um resultado de um desequilíbrio desse todo, né? E não apenas um sintoma de uma parte específica do corpo, como a gente acaba se acostumando a pensar, né? Na medicina convencional, que está cada vez mais segmentada, tem especializações aos montes e a gente acaba perdendo esse olhar integral. É muito importante a especialização, né? Porque existe um aprofundamento, né? Mas é importante também a gente ter cuidado para não perder a noção da totalidade, né, do indivíduo. Aliás, nós somos humanos, né? Nós não somos uma máquina, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado, né, quando a gente está tratando desse indivíduo. E a reflexoterapia, Ananda, ela atua em quais partes do corpo? Explica pra gente. São as mãos e os pés, mas sempre ou tem profissional que opta mais pelas mãos, mais pelos pés? Qual dessas partes é mais utilizada? É mais conhecida a reflexologia dos pés, né? Eu mesma, no meu período de graduação, só conhecia a reflexologia podal. E aí, por curiosidade, né, no meio do curso, fui descobrir que existia quirodal, né? O professor explicando que existiam diversos microsistemas, inclusive na orelha, na íris, nos lábios, né? Medicina chinesa e Ayurveda utilizam o diagnóstico de língua, né? Que também temos todo o nosso corpo, né, presente nesses locais como zonas reflexas. Então, o microsistema, ele é isso, né? São essas zonas que refletem essas partes do corpo. E a gente tem todas essas. A língua, é possível fazer um scanner aí do corpo a partir, por exemplo, desse olhar da orelha e do toque, como a gente conhece, que é a auriculoterapia, né? O nosso corpo todo, ele tem receptores, né? Nessas zonas reflexas, esses receptores, ao
receberem o toque, o estímulo, né, da sementinha na orelha, né, o que for, esses sinais sensoriais enviam, né, através do nervo aferente, uma comunicação para o sistema nervoso central de que aquele ponto está sendo estimulado. E se tiver necessidade de recorreção, né, do trabalho de funcionamento de, por exemplo, um órgão, né, está apertando o ponto do estômago, ele vai enviar esse sinal de recorreção do funcionamento, que pode ser de irrigação sanguínea, pode ser de ritmo, pode ser qualquer alteração, né, de funcionamento. É uma técnica, então, onde o próprio corpo ele vai buscando seus mecanismos de cura, né? Você não usa nada externo, um medicamento, né? Algum outro elemento. O próprio corpo vai se rearranjando a partir desses estímulos. Isso é bem interessante. Sim. Eu vou trazer aqui, a gente tem um desenho, gente, dos pés, das plantas dos pés, que são essas áreas reflexas a que a Ananda está se referindo. E é bem legal porque mostra essas partes do corpo refletidas. Vamos ver. Olha lá, tá tudo ali, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho para mim, Ananda. A gente consegue até identificar algumas coisas, mas cita ali pra gente. Olha, nesse mapa, né, nós temos um pouquinho, né, da região da cabeça ali nos dedos, né, e isso vai variar conforme cada mapa, porque a reflexologia chinesa pode colocar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá do que a tailandesa, mas não tem muita diferença. Então você pode ver que tem uma sincronia com o nosso corpo, né? Você vai descendo ali, tem a região do pescoço, da coluna cervical, torácica, ele vai conforme nós temos. O fígado aparece mais do lado onde nós temos o fígado, né, aqui do lado direito do nosso corpo do que do lado esquerdo. É bacana a gente observar que o pé direito não é a mesma coisa que o pé esquerdo, você tem variações. O coração está só de um lado, tem o fígado de um lado só, né? Então tem diferenças entre esses dois pés, né? Sim, nos dois pés é possível você trabalhar com o fígado, por exemplo, mas por ele estar localizado no nosso corpo do lado direito, Tá. nos pés ele aparece mais do lado direito, né, para você ter um trabalho mais profundo nele. E como é que é, assim, você consegue identificar, como é que você consegue identificar esses problemas? O que você observa? Por exemplo, minhas mãos aqui, vamos fazer de conta que a gente está numa consulta. Você vai tocar a minha mão e vai me perguntar um pouco disso, como é que a gente faz? Primeiro, quando a pessoa chega, eu observo se aparece alguma coisa nas mãos, algum sinal de rachadura, né? Algum sinal de calosidade, né? Porque dependendo, é contraindicado, né, tá realizando uma reflexologia nessa região. E até a gente encaminha para um dermatologista, né, para um endocrinologista, dependendo do que a gente observar na região. A pessoa não tendo nenhuma dessas contraindicações, né, a gente pergunta se a pessoa está gestante, né? Que é outra contraindicação ou que é só para mudar ali um pouco da dinâmica, né? É só para ter alguns cuidados, porque tem pontos abortivos. Ah, tá. Né? Então, só apenas um pouco de cuidado, né, e conhecimento do indivíduo, né, de como ele está naquele momento. E aí depois a gente utiliza algum meio de asepsia. Tá? Então, a gente pode utilizar um álcool 70, né, se a gente tiver. Pode lavar as mãos, usar um lenço umedecido, o que for, para que a pessoa faça essa higiene. E você usa a mão, por exemplo, e os pés como complementares? O que você observa no pé, você tenta confirmar na mão? Tem alguma dinâmica desse tipo? Sim. Muitas vezes já aconteceu de eu pegar casos de ter algum nódulo na região, por exemplo, do estômago, né, na Isso mão que direita. você tá tocando é o quê? Qual é a parte reflexa? Aqui tem relação com o estômago, né, com o fígado. E aí, nessa região, no pé direito, também já aconteceu de eu ver que, ao tocar, né, que tem uma sensação esquisita, ali tem um nódulozinho, uma tensão diferente, assim como na mão. Então, acaba sendo uma forma de confirmar, né, aquele desequilíbrio.
E aí, nesses casos, a gente acaba, às vezes, encaminhando para um profissional também, está acompanhando junto conosco e tratando. E, Ananda, quando você toca a mão dessa pessoa que você está examinando, é uma anamnese que você faz a partir das mãos, né, e dos pés. Ela sente algum incômodo se tiver algum órgão com algum tipo de problema, algo por aí? Uhum. A gente sempre trabalha essa interagência, né? Então, sempre que eu toco, eu peço para a pessoa estar bem atenta, se sente alguma tensão, alguma Ali onde você tocou, por contração. exemplo, é um incômodozinho, não sei se é normal. Uhum. Esse é um sinal a ser observado, né? Então, por que tem essa contração aqui, né? Então, eu vou te perguntar se existe alguma questão no seu estômago, No né? seu estômago. Aham. E se você, nesse momento, está sentindo, né? Que às vezes as pessoas são muito sensíveis, já peguei vários casos, em que a pessoa sente, ao eu tocar aqui e movimentar o meu polegar, ela sente o estômago digerir, né? Olha, Ou que incrível. mudar um pouco a forma de funcionamento, né? O ritmo. E às vezes até problemas que ainda não estão instalados, a reflexoterapia consegue identificar, né? E isso é uma vantagem se você pensar na medicina, comparar com a medicina convencional, porque você vai atuar antes, né, daquele problema instalado, não é isso? Uhum. Muitas vezes ainda não é algo que somatizou, algo que foi para o físico, né? Algo às vezes emocional, às vezes é uma digestão emocional. A pessoa ainda não digeriu aquilo que ela está passando e aí, dependendo de como isso fosse agravando, isso pode atingir o nível físico, né? Então, há essa troca, né? Esse diálogo para que seja entendido o que está acontecendo com o indivíduo. Tá bom? Maravilha, Ananda. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho e depois do intervalo a gente continua conversando sobre a reflexoterapia. Você vai entender em que espaços do SUS ela pode ser aplicada e vai saber o que é necessário para ter essa e outras práticas integrativas aí no seu município. Continue ligado. Estamos de volta com o primeiro episódio da série Medicina Tradicional no SUS, que vai ao ar uma vez por mês na nossa programação. Hoje estamos recebendo a naturóloga Ananda Gonçalves, que está conversando com a gente sobre a reflexoterapia ou reflexologia, né, Ananda? Tanto faz, né? Dá no mesmo, a gente pode usar os dois. E onde, Ananda, que a reflexoterapia ela pode estar dentro do SUS? Em que esferas, em que locais que a gente pode colocar em prática essa atividade? Olha, ela pode ser utilizada tanto na atenção básica, assim como eu conheço, sou carioca, né? Então conheço mais os trabalhos aqui no município do Rio. Então conheço um trabalho incrível na Casa de Práticas Corporais e Terapias Naturais do Hospital Municipal Rafael de Paula Souza. Então lá eles fazem oficinas, né, onde os usuários aprendem a fazer a reflexologia um no outro, né? Eles possam levar isso para casa para estar fazendo em si e no outro, né? Que esteja porque é isso, você ainda pode fazer em você mesmo, né? Porque é bem interessante isso, né? Já que é uma prática também de prevenção a doenças, né? Não atua só no tratamento dos sintomas. Agora, hospitais também, espaços de UTI, isso também é possível você poder fazer esse reequilíbrio dessa energia desse usuário através desse toque? Sim, teve até recentemente, né, em 2012, 2013, uma pesquisa lá na UF, né, Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, um estudo com 50 idosos, né, e desses 50 idosos que estavam para fazer cirurgia, né, eles estavam na fila para fazer essa cirurgia, eles estavam nas enfermarias e eles fizeram 30 minutos de reflexologia, né, em 3 consultas. Nas 3 consultas que eles fizeram, eles tiveram uma redução da frequência cardíaca. Tá? Então, isso já demonstra um pouco que a nível nacional a gente pode estar atuando em hospitais também, não só em postos de saúde. Muito, muito bacana. E a gente tem, de fato, em vários outros locais já, em outros municípios, a reflexoterapia sendo colocada em prática. A gente vai assistir agora uma matéria do Centro de Atenção e Pesquisa em Práticas Integrativas do Hospital Universitário Onofre Lopes, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos dar uma olhada.
reflexologia é uma técnica muito antiga. Muitas vezes a gente consegue identificar, dependendo do ponto que toca no pé, e sente que a pessoa tem algum problema, por exemplo, no intestino. Daí vem a anamnese. O que é que você sente? E aí, a anamnese, a gente vai perguntando, sabendo a história da pessoa. Depois que eu separei, eu tive uma depressão que passei alguns anos com essa depressão. Então, iniciei alguns tratamentos com psicólogo, com psiquiatra. Mas, assim, o que eu continuo fazendo mesmo é aqui. Os usuários eles chegam aqui através de duas fontes, né? Uma delas é referenciado pelos profissionais da rede, que já conhecem o serviço do centro, então eles encaminham os profissionais médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, vários psicólogos, encaminham já os pacientes para cá, né, via regulação. E a outra fonte é a porta aberta, é aquele paciente que tem notícias do centro, conhece pessoas que estão aqui fazendo tratamentos e eles chegam procurando também as terapias. A gente tem enfermeiros, tem fisioterapeutas, tem terapeuta ocupacional, tem psicólogos, tem pessoas de várias áreas que tiveram suas formações paralelas nas áreas de práticas integrativas e que hoje elas agregam dentro da sua prática esses conhecimentos. Eu comecei com floral, ou seja, tem desde 2004 que eu trabalho com floral, com a reflexologia também, e por último agora foi a cura prânica, além do reiki. Como sou psicanalista e trabalho com a reflexologia ela faz a função de maternagem. Como não consigo colocar o paciente no colo, eu pego no pé. E aí acontece. E eu me considero, assim, felizarda de poder trabalhar com isso e ter resultado. Só o fato de eu não estar tomando a medicação antidepressivo, para mim, é muito importante. Sim, muito bom mesmo. Não gosto de remédio farmacêutico, porque eu tive uma experiência, assim, tive um contexto assim na minha história de vida com a minha mãe, que cresci com a mãe em manicômio, né? Sempre inchada e assim muito ausente por causa das medicações. Eu assim lutava muito para não vir a tomar. Então, graças aqui às práticas que têm me ajudado, eu não estou tomando medicação, eu estou tomando chás e faço floragem. Todas as práticas que tem aqui praticamente eu faço. Nós temos uma usuária que chegou aqui com prescrição de 13 medicamentos e depois de 6 meses aqui inserido nas terapias, o próprio médico reduziu para 4 medicamentos. Investimento em práticas integrativas sai muito mais barato do que custear medicamentos, né? Então é um ganho de todos os lados, né? Delícia, né? E além de tudo, deve ser extremamente relaxante e prazeroso para quem está recebendo. Mas como é que é, Ananda? Eu fico nessa dúvida, né? Já que esse profissional que está fazendo a reflexoterapia, ele agora está no SUS, como é que ele atua em conjunto com esse médico da medicina convencional? Como é que eles caminham aí, tendo em vista a melhora desse estado de saúde desse usuário? É importante que haja uma interação profissional, né? Aconteça esse diálogo, né, entre esse profissional convencional que está acostumado a trabalhar com tecnologia, que é muito importante, nos ajuda muito, né, no nosso tratamento, esses exames diagnósticos, que não são diagnósticos fechados, né? É importante que a gente entenda isso, que o paciente ele está, né? Ele não é a doença, não é o diagnóstico que foi dado naquele momento, né? E que ele pode estar se tratando e de repente até se libertando dessa patologia, né? Tendo em vista que é apenas um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio pode, né,
se equilibrar novamente, né? Pode haver uma melhoria, né, total desse estado de saúde. Mas é bem bacana a gente dizer também, né, isso é importante a gente deixar aqui claro e dito, que a medicina integrativa, a prática integrativa e complementar, como a gente chama no SUS, ela não caminha... Ela caminha ao lado da medicina convencional, né? Por isso que, inclusive, a gente não usa o termo alternativa, prática alternativa. Ela não é uma alternativa a essa medicina convencional. Ela atua, de fato, em conjunto. Ela vai caminhar ao lado. E a pessoa pode estar fazendo um tratamento convencional com medicamentos e também se tratando com uma prática integrativa dessa, né? E isso é muito interessante a gente falar, porque senão a pessoa, não, mas eu não acredito nisso, eu vou deixar de tomar remédio para fazer isso. Não, você pode fazer isso também, que vai te ajudar no seu tratamento e trazer uma melhora total para o estado de saúde. E, Marcela, é muito importante que a pessoa se empodere, né, desse tratamento, porque se ela não se empoderar, pode ser que ela acabe agravando o seu estado e realmente precise de uma cirurgia, algo mais sério, né? Então, a partir do momento em que ela adquire essa autonomia, né, percebe que ela pode se melhorar todos os dias, né, e reequilibrar a sua função, né, do organismo, né, não só fisiológico, isso já resulta numa melhora gradativa. E eu acho que a prática integrativa, ela tem esse traço interessante de tirar o usuário, né, a gente está chamando o usuário do SUS, mas enfim, essa pessoa que recebe essa prática, tira essa pessoa daquele lugar passivo que muitas vezes ela fica na medicina convencional. Não digo sempre, mas em muitos casos. Ela não está mais naquele lugar de uma forma passiva, né? Ela de alguma forma está interagindo e ela está tomando conta da sua saúde, como você falou agora, né? Dessa importância. Agora, a gente já sabe então o que está permitido do SUS, né? Teve essa ampliação do número de práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, mas como é que eu faço para chegar lá no meu posto de saúde, ali no meu município, e ter essa reflexoterapia à minha disposição, poder contar com essa prática tão interessante que a gente conheceu aqui hoje? Olha, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro, essa prática já é encontrada há mais de 25 anos, né? Só que agora, com essa aprovação, né, oficial, é importantíssimo que as pessoas busquem o posto de saúde mais próximo, né? Ou até mesmo a Secretaria de Saúde, né? Para cobrar, né, que esses secretários façam, né, promovam essa contratação ou até mesmo o aprimoramento dos profissionais que já existem, que já trabalham com essas práticas. Porque, no final das contas, depende da vontade do gestor, né, de optar por inserir essa prática ali na sua rede, no município, não é isso? Isso, e aí se ele entende que não tem demanda, ele não precisa estar colocando aquele profissional. Então é importante que a população se sensibilize e corra atrás, né? Mostre, estou interessado nesse tratamento. Eu vi lá no programa que já está, né, já existe no SUS, quero aqui também, pertinho de casa, quero fazer reflexoterapia. E aí essa demanda vai levar a uma atitude ali do gestor, né? Inclusive tem uma dica muito bacana quanto a essa qualificação profissional, que o Ministério da Saúde oferece canais de acesso, né, que é a Comunidade de Práticas e o AvaSUS. Lá eles podem estar se informando sobre essa política nacional de práticas integrativas e complementares, tem um curso de gestão e muito mais. E tem um site também, tem um endereço? Sim, isso tudo vai estar disponível para vocês. A gente vai botar então aí na sua tela para que você possa entrar em contato com esses canais. Ananda, a gente chegou ao finalzinho do programa. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelas suas informações, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço. Até a próxima. E o programa de hoje fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente. Envie para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. Se você quiser rever programas antigos, você pode acessar o nosso site ou a nossa página no Facebook. Eu encontro você e é no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.